Fala plebe, bem-vindos a mais esse episódio aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar de técnicas preventivas e emergenciais para lidar com incêndios com fogo nas nossas propriedades permaculturais. Esse vídeo foi dividido da seguinte forma. Primeiro nós vamos falar das técnicas preventivas, abordando o zoneamento da propriedade, espécies que podem servir para barreiras verdes, swales, ponto-chave, que eu vou te explicar como encontrar o ponto-chave na paisagem, corta-ventos, que são barreiras que nós vamos colocar para impedir que o vento propague as chamas, e materiais da bioconstrução. Em técnicas emergenciais, nós vamos abordar a questão do fogo controlado, também o corta-fogo, a irrigação de emergência e também a questão do abrigo de emergência. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, muito prazer, eu sou o Tuxê Nunes e me dedico semanalmente a propagar aqui nesse canal ferramentas para as pessoas poderem levar uma vida mais autossuficiente, mais autossustentável, longe do estado e de seus capangas. Se você ainda não está inscrito no canal, peço que se inscreva, deixe o seu like nesse vídeo se gostar do conteúdo e compartilhe com todos os seus amigos. E se inscreva também na newsletter Homesteaders Brasil Vida Off-Grid. Todo sábado, 11h30 da manhã, eu te envio um artigo aprofundado sobre os temas tratados aqui no canal. O artigo da última semana foi exatamente sobre técnicas da permacultura para lidar com queimadas. Maravilha, plebe. Então, abordando a parte preventiva de combate a incêndios, né? A gente vai pensar primeiro ali no zoneamento da propriedade. Se você não sabe ainda o que é zoneamento, eu fiz um vídeo sobre permacultura que eu explico as zonas ali na permacultura. Porém, aqui eu vou te explicar basicamente o que é, mas sem todo o desenvolvimento ali de cada uma das zonas, como é feito nesse vídeo da permacultura. Do card tá aqui em cima, provavelmente deve ter aparecido. Basicamente é o seguinte. A gente tem uma recomendação aqui, se eu não me engano, da Brigada contra Incêndios da Califórnia, que eu peguei, de pelo menos 30 metros da casa, você ter uma área de proteção bem verde, né? Cuidando ali para que não tenha folhas das árvores nas calhas da casa. Enfim, várias coisas que eu vou te falar aqui nessa primeira zona. E depois você vai ter uma zona que você vai se preocupar ali de 70 metros, mas não vai ser tão preocupante ali, né, a vegetação que você vai colocar e tudo mais, como nessa primeira zona, tá? Essa primeira zona aqui vai ser uma parte que, por mais que o fogo chegue na sua propriedade, ele não conseguirá avançar. Justamente porque aqui nós vamos colocar nossa barreira verde. Barreiras verdes são compostas de plantas que vão barrar o fogo para que ele não chegue na sua zona 1, zona 0, que é a sua propriedade, a sua casa, tá? A matriz ali, a sede da sua fazenda. Então, bom, as primeiras plantas que nós vamos pensar ali, né, nessa zona 1 ali da propriedade são os cactos, né? Aqui eu coloquei como exemplo a palma forrageira e também o mandacaru, muito comum ali na caatinga brasileira, né? São plantas que elas não vão queimar assim de uma hora para outra, né? São plantas que tem muita umidade dentro delas, né? Muito líquido, muita água. Então não vai servir de combustível para uma queimada que esteja chegando ali na propriedade. Outra planta que faz bastante sentido você manter nesse cinturão verde em volta da sua casa é a aloe vera, né, que é a babosa, ou também a agave americana, né, que a gente vê muito aí. São plantas irmãs ali, né, são suculentas, de grande porte e também facilmente, né, você teria principalmente a babosa ali do lado de casa, porque é uma planta ali que a gente usa como uma planta medicinal, né? Até aí na questão da estética, né? É fantástico, né? Se você nunca passou babosa na pele ou no cabelo, tá perdendo, é muito bom. Também faz muito sentido a gente colocar nessa zona o bambu. Aqui eu coloquei dois exemplos, não é todo bambu, tá? Que faz sentido você colocar nessa zona, porque tem bambu que não vai ter tanta umidade quanto esses dois exemplos que eu coloquei, que é o bambu moçô e também o bambu guaduá, que é um bambu típico ali da Colômbia, né? Um bambu aí americano, né? Sul-americano. E ele cresce muito rápido. Na verdade, esses dois aqui crescem muito rápido e retém bastante umidade ali dentro dele, tá? Então, é uma barreira de vento. Isso é muito interessante também, porque boa parte ali do problema do fogo é o fogo se espalhando ali com o vento, né? Com a irradiação dele. Então, essa barreira verde com bambu faz bastante sentido dessa forma também, né? Evitando até que essa onda de calor chegue até a propriedade, tá? Outras plantas que fazem todo sentido a gente colocar nessa barreira verde são plantas, árvores cítricas, né? No caso do limoeiro, da laranjeira, e
pô, melhor coisa, né? Você tem um limoeiro ali do lado de casa, toda hora a gente pega limão para cozinhar alguma coisa. Então faz todo sentido ali pensando na zona 1 da permacultura, um local rápido, né? Que você vai e busca ali alguma coisa que você precisa o tempo todo. Então, ter o limoeiro ali do lado de casa vai te proteger contra incêndio também e vai ser excelente ali pensando no seu dia a dia na cozinha. Árvores também que fazem sentido nesse ponto são árvores nativas com a folhagem bem densa, né? É o caso, por exemplo, do jatobá. Coloquei a fruta aqui, caso você lembre pela fruta, né? Às vezes a gente não lembra pela árvore em si. E também a copaíba, que é uma planta que tem a copa bem grande. Na verdade, essas duas árvores, né? São árvores com a copa bem grande, ou seja, tem a umidade embaixo dela e as folhas são folhas grossas. Então, são folhas assim que elas vão precisar ser muito desidratadas, né? Para poder virar algum tipo de combustível ali numa situação de queimada, tá certo? Nós temos também arbustos de folhas grossas, que é o que a gente vai primar aqui, né, na nossa barreira verde. Aqui eu coloquei a murta de cheiro, que é um cheiro maravilhoso, e também o pitosporo, que tem a folha bem grossa. Então essa característica, né, de folha grossa, a gente vai privilegiar aqui para colocar nessa zona 1, pensando em criar uma barreira contra incêndios. Outra planta que faz bastante sentido a gente colocar nessa primeira zona é também o capim vetiver. O capim vetiver, ele tem a raiz muito profunda, desce muito a raiz dele, é uma raiz assim muito maior do que o crescimento ali foliar, né? E isso ajuda bastante na infiltração de água para manter as suas suculentas ali bem hidratadas, outras plantas também, para uma situação como essa, né? E muitas vezes, quase sempre na verdade, esse capim também ele é usado em encostas, justamente porque é uma planta que breca erosão. Então você consegue colocar ali em morros essas coisas e aí você tem uma retenção ali daquela terra, né, para que você consiga frear ali algum movimento de erosão que possa estar acontecendo ali na propriedade, entendeu? Então é muito interessante nesses dois aspectos, tanto nessa questão de infiltração de água da chuva ali para dentro do solo, né, quanto na questão também de segurar o solo ali em morros e encostas para evitar erosão. Uma outra técnica que é muito disseminada aí na permacultura é a questão dos swales. Eu vou falar dos swales ainda de uma forma mais ampla, né, no nosso vídeo sobre gestão hídrica da propriedade, que eu não fiz ainda, já deveria ter feito esse vídeo. De repente, se tiver feito e você está assistindo isso no futuro, né, eu vou deixar o card aqui. Mas, bom, basicamente, nós vamos fazendo valas ali, né, na propriedade. A gente posiciona o swale cortando a descida da água. Então a água está descendo aqui pelo morro, vai parar aqui no swale. Dessa forma, vai ter uma barreira maior na frente do swale, né? Essa barreira aqui normalmente a gente coloca plantas, tá? Árvores, essas coisas assim, para também não criar um ambiente assim onde fique tudo descoberto e aí você gere ali uma turbulência que vai levar um pouco de terra mais para frente e vai gerar uma erosão, entendeu? Então é importante plantar, né? Mas bom, a água, então, ela vai entrar aqui nessa vala e ela vai infiltrando na terra. Isso é bacana porque você consegue, então, durante uma boa parte ali, irrigar as plantas, né, o solo por baixo ali, fazendo swales, entendeu? Então, você consegue manter a área na frente do swale mais úmida, tá? É uma forma aí de guardar água embaixo da terra, né? Se eu nunca destruí um sonho seu, eu acho que hoje eu, infelizmente, vou destruir, mas é por uma boa causa, tá? Muitas vezes, a gente, quando sonha ali, né, com a nossa vida no campo, uma vida off-grid, a gente imagina construir uma casa no topo do morro para a gente ter a vista cênica, né, a vista mais linda ali quando abrir a janela de manhã e colocar a cara para fora de casa, né? E, bom, é lindo, né, a gente ter essa sensação, é maravilhoso mesmo, mas é muito perigoso. Por quê? Quando a gente coloca a casa no topo do morro, você está no local mais vulnerável para ser atingido por uma queimada. Bom, para entender isso, a gente precisa entender qual que é o comportamento do fogo, né? Basicamente, são 3 tipos de comportamento que o fogo tem. O fogo ele se propaga ali por condução, que é quando transfere calor dentro de um mesmo corpo sólido, no caso do metal, por exemplo. Ele também se propaga ali por radiação, né? Que é quando ele emite uma onda eletromagnética de calor, que a gente entende como uma onda de calor, né? A gente sente como uma onda de calor. Então, essa é a radiação, ou quando a gente recebe, né, a irradiação do fogo. E, que é, por exemplo, a importância dos corta-ventos, né, que eu falei ali agora há pouco na questão do bambu. E também ele se propaga por convecção, que é a transferência do calor para cima, né?
Por exemplo, a gente aproveita a convecção do fogo na chama do fogão, né? Então, o fogo, o calor, né? A parte mais quente do fogo sobe e a chama, por exemplo, ela puxa o ar mais frio por baixo, né? Então, ele vai puxando o ar mais frio por baixo, aquele ar, ele entra em combustão ali, né? O fogo vai consumindo ele e aí, quando ele fica muito quente, ele sobe. Então, é como se fosse um corpo ali, igual a gente entende o ar na atmosfera, né? O ar frio fica mais embaixo, o ar quente tende a subir. A mesma coisa acontece dentro do fogo, né? E o que acontece? Como o fogo ele tende a subir, com certeza vai receber esse fogo ali no topo da colina, entendeu? Numa situação de queimada. A gente tem um dado, né, que a cada 10 graus de inclinação morra acima, o fogo ele também dobra a velocidade dele, porque aquela radiação dele ali, naquela onda de calor, vai para cima, vai deixando cada vez mais seco o material, né, que tem lá em cima, e aí vai facilitando ainda mais esse processo de queima, né, quando a gente vê por essa perspectiva. Aí também a importância de saber disso até para combater o fogo, porque se você estiver combatendo o fogo morra acima, você está em desvantagem. A chance de você lesionar, ter algum problema é muito alta, né? Porque pode vir ali uma onda de calor que, de repente, pode, enfim, te cegar, te queimar, qualquer outra coisa do tipo, né? Então é importante a gente saber disso, até para saber por onde a gente chega, né, para combater o fogo. É melhor, nesse caso aqui, chegar por trás dele, ao invés de encarar ele de frente se você estiver acima do morro. Bom, como que a gente define, então, o melhor local para colocar a casa? Isso daqui é um ponto importantíssimo na questão de gestão hídrica, mas que faz todo sentido a gente trazer aqui também, que é o seguinte. Existe um ponto-chave no relevo ali da propriedade, né, da topografia, tá? O que é esse ponto-chave? O ponto-chave, ele é o ponto em que aquele relevo ele está deixando de ser côncavo e está passando a ser convexo, ou plano, tá? Então, quando a gente tem esse ponto aqui, né, esse ponto de inflexão do côncavo para o convexo ou plano, é um ponto ali onde faz sentido você colocar a sua casa. Na verdade, um pouco abaixo. Por quê? Esse ponto, ele é o ponto ideal para você recolher a água da chuva até, pode ser por um grande swale, por exemplo, que vai funcionar como uma calha imensa, né, para você usar o topo de uma colina como se fosse uma calha para levar essa água para um reservatório. E esse reservatório, é importante que ele esteja acima da sua casa. Durante o ano, você pode usar esse reservatório como um reservatório de irrigação também, mas pensando ali nesse período mais crítico de seca, você vai usar esse reservatório para te proteger de uma queimada, né, caso aconteça uma. E também você não vai estar no ponto mais vulnerável da queimada. Outras questões aqui, na questão de onde colocar a casa, pensando ali no risco de queimada, é importante também no sentido de a orientação do morro, né, da casa, a orientação do morro, ou de onde você está colocando a casa no morro. Então, por exemplo, uma casa que está no sul, ela tem menos risco de queimada, né, a face sul do morro ou da montanha tem menos risco de queimada do que a face norte da montanha, que vai estar mais exposta ao sol. No verão, o sol passa bem alpino aí nas nossas cabeças, né? No inverno, o sol deita para o norte. Então, você vai ter uma zona ali mais quente do que a outra, né? Pensando ali em todas as direções ali da montanha. Você vai ter uma zona que vai estar provavelmente mais seca nesse período do que a zona sul, por exemplo. E também, na questão de leste-oeste, o leste vai ter mais risco do que o sul, só que ele vai ter menos risco do que o oeste, porque o sol da tarde ele é mais forte do que o sol da manhã. Então, o noroeste, por exemplo, seria o local mais arriscado ali, né, na questão de propagação do fogo numa situação de queimada, tá? A gente pensando ali nessa situação de morro, tá? Então, você pode pôr sim a sua casa no topo da colina, mas não é aconselhável. Se a gente for olhar pelas regras aí que o Bill Mollison ensinou pra gente, né, na permacultura, isso aqui inclusive tem um PDF aí na internet, eu vou deixar o link aqui na descrição, que é fantástico, fantástico, fantástico. É uma descrição ali de palestras do Bill Mollison, e essas ilustrações são desse PDF, né, desse panfleto que virou um PDF, e que ensina pra gente, né, que às vezes é importante abrir mão ali, talvez, né, se for muito, 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 muito alto, né, pode ser que você tenha bastante coisa para cima e ainda consiga ter uma vista cênica, mas nesse caso ele recomenda que a gente abra mão dessa vista cênica para ter uma propriedade mais segura, tá?
Na questão de barreiras de vento, né, ou de corta-vento, a gente sempre começa ali com árvores menores, né, arbustos, depois árvores ali de tamanho médio, e depois nós vamos ali para as árvores realmente mais altas, né? E aí a gente pode... Importante isso pensando em plantações, mas aqui a gente está pensando na questão de barreira do fogo, né? Quando a gente vai fazer um mapa permacultural, o que é um mapa permacultural? Mapa permacultural são vários mapas, né, que a gente coloca ali um por cima do outro para entender onde que a gente vai colocar cada elemento ali na nossa propriedade. Então, primeiro você vai ter o mapa topográfico, depois vai ter o mapa hídrico e ali vamos desenvolvendo vários outros mapas. Se eu não me engano, são 7 ou 8 mapas que a gente coloca ali para entender, né, como que a gente vai organizar os elementos ali naquela propriedade, naquela dimensão ali daquela terra, né? Um desses mapas é um mapa de risco, né? A gente entender, bom, se tiver uma queimada, qual que é o local que é mais provável desse fogo vir? Aí, para isso, a gente vai observar de onde vem o vento, né? Porque o fogo ele não vai andar contra o vento. Então, de onde vem o vento ali na propriedade? Ou, por exemplo, o vento vem de um local que passa uma ferrovia ou que passa uma rodovia. Normalmente, se tem uma rodovia ou uma ferrovia, é um local que pode gerar uma faísca, alguma coisa ali, que pode gerar algum incidente, alguma queimada, né? Então, a gente faz esse mapeamento de risco e com base nesse mapa da permacultura, você vai decidir onde que faz sentido você colocar o corta-vento, né? Na verdade, nós deveríamos ter vários corta-ventos ali no meio rural, né? O que acontece é que hoje está tudo muito plano, né? É muita plantação na mesma altura e aí a gente não tem esses corta-ventos que barrariam esse avanço tão rápido do fogo. Eu lembro uma vez que eu estava em Araguari, na fazenda de uma amiga minha, eu fui dormir lá, e dessa fazenda, era uma fazenda de café. Nessa fazenda a gente conseguia ver Uberlândia, né, que é a cidade vizinha, então a gente conseguia ver lá da propriedade dela. E a gente olhava para Uberlândia e estava sempre chovendo. E na propriedade dela estava uma seca e Uberlândia chovendo todo dia. Então, assim, por que isso acontecia, né? Por que isso acontece? Porque naquela região estavam todas as árvores ali, né, basicamente na mesma altura. Enquanto na cidade, né, tem prédios, né, tem várias construções ali em alturas diferentes, isso faz com que haja turbulência naquela região e aí chova mais naquela região. Então ela precisava de mais chuva, né? E é um desperdício, porque imagina, a água que cai ali na rua vai para o bueiro, que cai na calha das casas vai para o esgoto. Então, quer dizer, não tinha aproveitamento nenhum, enquanto a gente precisava de chuva ali na fazenda e não chegava chuva lá, justamente por isso. Então é importante, assim, por mais que às vezes você imagine, não estou plantando nada orgânico aqui, que eu preciso barrar o vento para não ter contaminação, ou qualquer outra coisa do tipo, é importante esses corta-ventos aí para a biodiversidade de modo geral, mas pensando ali na propriedade também, para você reter massas de ar, né, e poder até trazer mais chuva ali para a propriedade, tá? Uma outra forma também de prevenir queimadas é o pastoreio e o manejo da vegetação, que assim é fantástico. O que é o lance? Animais ruminantes, né? Cabras, ovelhas, vaca, cavalo também, mas cavalo não é ruminante, né? Com exceção do cavalo que não é ruminante. Eles vão pastar ali num ambiente que tem bastante matéria orgânica. Óbvio, né? Antes essa matéria orgânica tá 100% seca. E aí, esse animal vai limpar aquela área, substituindo aquela matéria orgânica por esterco, né? Que vai fertilizar o solo, que é inflamável, mas menos inflamável, né? Do que uma situação de extrema seca, que você tem aquele tanto de folha caída e tudo mais. Então, é importante que você utilize esses animais para limpar essa área, principalmente se for uma área de risco, né? Para o norte, onde vem vento e tudo mais. Aquela área de risco que você sabe que é por aquela área que a sua propriedade tem maior chance de receber um fogo de queimada, né? E tem empresas, tem pessoas que fizeram disso um negócio. Então, a pessoa tem muito animal, o que ela faz? Ela aluga esses animais para levar para sua propriedade, para limpar essas áreas, né, que você tem na sua propriedade, para que você tenha um risco menor de propagação de incêndio na sua propriedade. Então, isso daqui é um exemplo de uma empresa americana, que é a Capra Environmental Services, que, bom, poderia ser uma empresa no Brasil, né? Então, assim, é muito bacana como o mercado também resolve isso, né? Você pode utilizar os seus animais ou alugar animais aí de outras propriedades que
enfim, vão oferecer outros produtos e serviços ali para aquela propriedade mesmo e para que está alugando. E aí vai te resolver um problema ali de você eliminar essa matéria orgânica, que pode ser um combustível aí decisor, né? Entre você manter a sua propriedade ou perder tudo que você vem construindo ali, né? Então é uma solução aí muito interessante também do pastoreio e desse manejo de vegetação. Isso pode ser feito na mão, mas é aquela coisa, né? Igual quem é vegano quer viver no mato. Pô, você pode fazer tudo na mão, mas imagina, você capinar tudo isso aqui na mão, é impossível, né? E tem área também com declividade, que é perigoso e tal. O animal, ele não é só a questão da carne, ele te oferece um serviço valiosíssimo. Ele vai comer tudo isso aqui, que vai deixar de queimar, vai fertilizar o solo. Então, assim, não faz sentido a gente não utilizar os serviços dos animais nas nossas propriedades, tá? Bom, tem uma questão também, pessoal, dos materiais naturais ali da bioconstrução. Existem casas de palha, eu já falei aqui de casas de palha aqui no nosso canal, né? Eu fiz um vídeo sobre bioconstrução, cara, um vídeo super completo, vale muito a pena assistir esse vídeo, eu vou deixar o card aqui para você assistir se você não assistiu ainda. Basicamente, então nesse vídeo eu mostro, né, que existem casas de palha, né? E aquela casa dos 3 porquinhos, a gente olha a casa de palha, pô, casa de palha não é muito legal, né? Mas, na verdade, casa de palha é assim, é fantástico, é o suprassumo da bioconstrução, viu? Aqui é interessante que eles colocam uma parede de palha comprimida. E eles põem essa parede de palha comprimida a 20 minutos desse fogo aqui. Ele coloca que são 20 mil BTUs, essa labareda aí de fogo que ele coloca. E aí, a gente consegue ver que, ó, no ponto de trás ali, a pessoa que está com a arminha de temperatura não consegue nem ver um aumento da temperatura. Ou seja, se fosse a sua parede pegando fogo, você não conseguiria nem sentir a temperatura quente ali na parte de dentro da casa. E aí ele testa isso com outros materiais também, materiais que não são ali da bioconstrução, por exemplo, né? Espuma e tudo mais. E aí, quando ele testa com esses outros materiais, o negócio já é completamente diferente. A coisa propaga, o material ali, ele não retém o fogo, tanto é que ele chega ao ponto ali de ter que jogar uma aguinha, né? Porque começa a ficar perigosa a parada e derrete a parede, ou seja, esse fogo entraria para dentro de casa. Depois ele faz com outro exemplo também, que queima totalmente, mas no final eles conseguem perceber que o que foi mais efetivo foi a parede de palha comprimida. Por que isso acontece? A palha comprimida, dentro dela, ela não tem ali oxigênio para continuar a combustão. Então, o que queima é só a parte de fora dela e dentro, se você for cavar igual ele cavou ali, ela está seca simplesmente, né? Dessa forma, a gente consegue ver que um material de bioconstrução, um material da natureza, ele é melhor para te proteger do fogo que um material tradicional. Tradicional no sentido assim, que a gente usa hoje nas cidades, né? Que normalmente são materiais baseados ali no petróleo, plástico, essas coisas todas. Qual que é o problema disso? Plástico pegando fogo, cara, é difícil apagar. Então, assim, a gente consegue ver isso até mesmo ali em fogueira. Pô, fazer uma fogueira, tá em volta da fogueira, você consegue respirar aquele ar. Se vier a fumaça ali pra você, não é agradável, né? Mas você não vai morrer, desmaiar por conta daquilo, né? Agora, você já ficou do lado de uma fogueira de pneu? Você consegue respirar uma fumaça de pneu? Aí você nem consegue respirar, entendeu? Então essa que é a grande diferença, né? Então, pô, é uma parede que respira, é uma parede que vai te trazer ali um conforto térmico gigantesco, né? Falando aqui da palha, do barro também, e ainda vai ter essa retenção aí no caso de fogo, no caso de incêndio, de queimadas. Maravilha! Agora, pessoal, nós vamos entrar em técnicas emergenciais no caso de queimadas, tá? Técnicas também que a permacultura ensina pra gente. Bom, primeira técnica que a gente tem, que pode ser preventiva também, é a questão do fogo controlado ou queimada prescrita, que assim, não deve ser a primeira opção. O que significa isso? Vamos lá. Tá chegando fogo na sua propriedade. O que você deve fazer numa situação dessa? Pô, não me preparei, fui pego de surpresa, o que você deve fazer? Ou você tem que tirar toda aquela matéria orgânica que vai ser queimada pelo fogo para você... Você tem que tirar o combustível do fogo. Esse é o lance.
tira o combustível do fogo. Como que você pode fazer isso? Tirando o combustível, eu vou te mostrar aqui com animais, você mesmo manualmente, ou você pode fazer isso queimando esse combustível antes, tá? Quem fazia muito isso eram os povos aborígenes. Inclusive, o Eurico Viana fez uma live sobre isso, bem interessante, ele explica bem isso, ele morou na Austrália, então sabe bastante sobre isso. Mas qual que é o problema? O fogo controlado, né, ou a queimada prescrita, ela é muito fácil de você perder o controle, especialmente se você tiver muita matéria orgânica seca ali no solo, entendeu? Então, de repente, você está tentando resolver um problema e pode criar um problema ainda maior dessa forma. Mas pode ser uma solução também. Então, o que é o indicado? Pô, não tem o que fazer, tá chegando, faz uma queimada controlada, observando ali a orientação do vento, né, muito importante, para que na hora que esse fogo chegar na sua propriedade, ele não tenha mais o que queimar, tá? Então, essa seria ali uma técnica de emergência num caso como esse. Uma outra técnica, que é de emergência, mas não é tão de emergência assim, é a questão da criação de um corta-fogo. O que é o corta-fogo? É uma área ali onde você vai colocar pedra, vai colocar tudo, vai tirar qualquer tipo de vegetação para que o fogo não chegue. Olha que interessante esse caso aqui. Se eu não me engano, isso aqui foi na Califórnia, naquelas queimadas de uns 5 anos atrás, 4 anos atrás, né? Teve bastante queimada lá na Califórnia. E aqui era um local de... Estava ligado ali com o pessoal da permacultura da Califórnia, mas aqui eu acho que era mais de bombeiros, alguma coisa assim. Eles fizeram aquele primeiro espaço verde, só com plantas que não pegariam fogo numa situação como essa, e eles fizeram um corta-fogo em volta da propriedade. Então, em volta aqui, tudo pegou fogo. Mas na propriedade em si, continuou até verde. Por quê? Eles tinham um espaço ali de brita e tudo que eles colocaram de talvez aqui uns 10, 15 metros, né? Para não avançar, não vir muita radiação do fogo, né? O calor ali. E também eles tinham aquela primeira proteção da barreira verde. Então é muito interessante essa questão do corta-fogo, né? Que realmente ele é bastante eficaz. E essa foto aqui é emblemática, né? Pra gente entender o poder disso. E numa situação ali da sua propriedade, pô, tá vendo que tá acontecendo queimadas em vários lugares, que corre o risco de chegar na sua propriedade, que tá tudo muito seco. Bom, é uma coisa que de repente você pode se preparar aí, né? De repente, uns 2, 3 dias antes, já pensar nisso, que se acontecer, você não vai ser impactado. Uma outra coisa também é a irrigação de emergência, né? Aí você já tem que ter uma cisterna, alguma coisa, para conseguir fazer isso. Isso daqui eu peguei de uma live do Rama Permacultura, ali o João Roquette explicando. Aqui é emergencial e ao mesmo tempo não é, porque você tem que ter tudo isso aqui já formatado ali antes da queimada acontecer, né? Mas basicamente é o seguinte, beleza, você tem a fonte de água, né? Uma represa, um açude, alguma coisa ali. O encanamento ele tem que ser passado todo por baixo da terra, para ele não queimar durante o incidente, né? E toda a parte do encanamento que sai para fora tem uma regra de 15 ou 20 centímetros de dentro da terra para fora da terra, precisa ser em aço galvanizado, tanto o cano, tá? Quanto a válvula ali, né, de saída da água. Então a gente espalha isso na propriedade e aí numa situação como essa você tem esse recurso também maravilhoso, né, para lidar. Então, isso que seria uma irrigação de emergência. Você pode fazer isso também com o recurso que você tiver, mas precisa ser de forma inteligente, né? Não adianta você chegar lá com um baldinho e tal para socorrer. Às vezes você vai colocar a sua vida em risco com uma coisa que não vai ali fazer cócega, né? Dependendo do material, da quantidade de material que você tem na terra, da velocidade do fogo, do vento, né? Então, de repente, não faz nem sentido, tá? Existe também a questão do abrigo de emergência, que é quando você tem uma espécie de bunker, né? Para uma situação como essa, num local que não vai ter material suficiente para o fogo chegar, ou vai ter bem menos que o restante da propriedade, então tem que ser pensado nisso. Vai ter um exaustor ali em cima, né, para sair o ar e tudo mais, né, para ter uma troca ali para o pessoal lá dentro, que estiver lá dentro. E toda a parte aqui que tiver contato com o meio externo precisa ser de metal ou de algum material não inflamável, né, justamente para você não comprometer aqui essa estrutura. Dentro de um abrigo como esse aqui também, você não pode guardar nada que seja inflamável, não pode virar um depósito. Então não pode ser, vou guardar a gasolina ali para minha roçadeira dentro desse local. Aí, quando chegar o momento que você efetivamente precisar disso, né,
você vai estar boicotando, vai estar se colocando em risco, vai estar colocando sua família em risco também. Pessoal, antes de tudo, sinto muito mesmo por todo mundo que está passando por esses problemas aí de queimadas no Brasil. É muito, muito triste, né, ver tanta biodiversidade, né, animais, plantas sendo queimadas aí. Esse ano tá uma coisa assim absurda. A gente sempre tem uma dor ao ver as imagens, né, a ouvir os relatos, mas em especial esse ano, né, é uma coisa assim muito fora de qualquer parâmetro. E galera, tem até um recado aqui com relação a isso, que esse governo que está aí foi eleito com uma pauta super ambientalista, né? E a gente tem aí as piores queimadas e ano a ano, esse é o segundo ano desse pessoal aí, e a coisa só piora. Então assim, não adianta. Pauta ambientalista, pauta de gênero, pauta de qualquer outra coisa. Essas pessoas usam essas pautas para te manipular. Então assim, a gente tem uma situação hoje muito pior do que a gente estava antes, e não vai ser nenhum governo que vai resolver isso. O que vai resolver isso é esse tipo de informação. São as pessoas tendo acesso a esse tipo de informação e elas aplicando essa informação ali, uma vez que elas têm acesso a isso, né, nas suas propriedades. Então, o que eu te peço é o seguinte, cara, curti esse conteúdo, vi que isso faz sentido, compartilha com a sua família que tem propriedade na roça, compartilha com cooperativas rurais, com quem está ali no agronegócio de modo geral. Pô, isso daqui pode ser aplicado em qualquer propriedade rural. Isso é o que faz diferença. O que faz diferença é a informação centralizada e a vontade dos indivíduos de resolverem os problemas. O governo só rouba a gente. O governo só usa a gente para concentrar poder e concentrar renda. Então, não acredite no governo, acredite na informação descentralizada distribuída. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Eu te desejo vida, liberdade, propriedade. Até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Seja você também um propagador de ideias e ferramentas que promovem a transição para uma sociedade mais autônoma, ética e descentralizada. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador pelo Apoia-se. O link está na descrição. Mais informações sobre o nosso projeto, consulte os links que aparecem na tela.